tópico frasal é a primeira frase do texto. Ela é como se fosse o resumo de todo o parágrafo. E tem que retomar a introdução, o tópico frasal. Vamos ver essa introdução. Se a introdução está boa, então vou deixar a mesma coisa. Diante desse cenário, é necessário reconhecer que o racismo estrutural está fortemente ligado à herança da escravidão abolida em 1988. Por exemplo, o racismo estrutural está presente em toda conjuntura brasileira. Essa frase é o tópico frasal. Por quê? Ela resume o parágrafo. Então, aí você vai ter que continuar. Você coloca agora um conectivo. Eu vou ter que colocar até em negrito. A esse respeito, coloco o conectivo, vírgula. Diante desse cenário, a esse respeito, eu vou colocar a mesma coisa aqui do que você colocou, para ficar igual a sua redação. A esse respeito, a abolição tardia da escravidão no Brasil, aqui depois do tópico frasal você coloca o repertório sociocultural. Neste caso que é o repertório sociocultural por meio da história. Em 1888, entre vírgulas, a data do ano, em 1988, contribuiu para a marginalização. Eu vou colocar assim: a abolição da escravidão no Brasil em 1888 contribuiu para a marginalização. Por que contribuiu? Aqui você tem que explicar o porquê. Pois, colocar entre parênteses aqui, entre a travessão, quer dizer, além de ser tardia, comparada aos demais países, não teve políticas públicas para inserir os ex-escravizados, os ex-escravos na sociedade, como trabalho e estudo. Isso que eu fiz, eu falei o porquê que isso contribuiu para a marginalização, pois se você não explicar o porquê, vai ter uma lacuna e ter que citar exemplos concretos. Aqui é o exemplo de políticas públicas para inserir os escravos na sociedade, como trabalho e estudo. Aí, presta bem atenção, mas
Tópico frasal, repertório sociocultural. Agora você vai ter que relacionar esse repertório sociocultural, você vai ter que aprofundar nas consequências relacionando ao tema. Por exemplo, você coloca agora aqui uma consequência. Com isso, uma boa consequência, com isso, vírgula, a desigualdade étnica perpetuou, resultando em menos negros em cargos de liderança. Em cargos de liderança, visto que, ainda no século XXI, as comunidades negras são as mais negligenciadas na educação. As comunidades negras, em sua maioria, são as mais negligenciadas na educação. Assim, outro conectivo, a vulnerabilidade, exemplificando, vou colocar aqui, exemplificando uma vulnerabilidade econômica, não colocar gerando, não perpetuando uma vulnerabilidade econômica. Assim, não se trata, eu vou usar esse mesmo desfecho que você fez, de preconceitos individuais, mas de um sistema desigual. Preconceitos individuais, mas de um sistema desigual. Exemplificando a crítica de Djamila. Essa é a estrutura, não é uma regra, pode haver variações, mas essa é uma estrutura muito boa para o texto dissertativo argumentativo do Enem. Tópico frasal é uma frase que exemplifica todo o parágrafo. O racismo estrutural está presente em toda a conjuntura brasileira. Depois vem um repertório. Vou colocar aqui outra cor para você entender, para você meio que sacar a ideia. A esse respeito, a esse respeito é conectivo que tem que ter sempre. Não é uma regra, mas é um bom conectivo para manter a coesão. Depois do tópico frasal vem o repertório sociocultural relacionado ao tema. Após o repertório sociocultural, você vai aprofundar o repertório nas consequências relacionando ao tema. Aprofunda nas consequências. Com isso, a desigualdade étnica perpetuou, resultando em menos negros em cargos de liderança.
Além disso, foca muito em exemplos concretos. Coloca exemplos concretos na sua argumentação. Por exemplo, você colocou muito bem feito o seu exemplo concreto aqui, como, por exemplo, a ausência de negros em cargo de liderança. Então, continuando, o tópico frasal, repertório, aprofunda no repertório, gerando as consequências, e no final você faz mais um desfecho. Esse desfecho pode ser um desfecho crítico, em que você faz meio que um resumo, por exemplo. Um desfecho crítico não se trata de preconceitos individuais, mas de um sistema desigual. É um desfecho crítico. Ou então você faz um desfecho por consequência, você coloca outra consequência. Assim, por conseguinte, muitos negros vivenciam em sua vida, em suas rotinas, isso. O desenvolvimento 2 vai ser a mesma coisa. Tópico frasal em amarelo, repertório em vermelho, trabalhar com o repertório contextualizando ao tema e dando as consequências no azul, e no roxo vai ser outra parte da contextualização aprofundando nas consequências. Aqui o tópico frasal, ou desenvolvimento 1, tópico frasal amarelo, vermelho repertório, azul contextualização e mais aprofundamento, e no roxo fez um desfecho crítico, exemplificando a crítica de Djamila. Por quê? Se usou o repertório de Djamila na introdução, retoma ou na argumentação ou na conclusão, porque nos últimos anos o Enem está exigindo isso. Além disso, as escolas e faculdades devem abordar a desigualdade racial, porque a falta de uma educação contra o racismo dificulta a resolução. Eu expliquei o porquê, porque é bom você citar o porquê para que não haja lacunas. Isso é o tópico frasal. Continuando, com efeito é um conectivo que você pode usar em qualquer situação. Ele é muito bom esse conectivo. Com efeito, nos livros bíblicos de Salomão, há a presença de muitos líderes negros, como a rainha de Sabá, evidenciando a importância afro na história. Esse repertório sociocultural é um repertório que eu já sabia. No entanto, você poderia usar outros repertórios, por exemplo, com efeito, Vasco da Gama, grande ativista aos direitos raciais, foi de extrema importância, não teve extrema importância na conjuntura brasileira, ao exigir não só a liberdade, mas políticas públicas, ao exigir o fim da escravidão e políticas públicas para auxiliar os escravizados. Aqui é só exemplos de repertórios socioculturais. A princípio, eu tinha colocado o livro bíblico de Salomão, escrito por Salomão, os livros de Salomão. Mas você poderia citar Vasco da Gama, que foi o grande ativista aos direitos dos negros. Poderia citar Martin Luther King. Enfim, como você vai saber para lembrar desses repertórios? Ao você estudar para o Enem, nas matérias convencionais, principalmente História e Geografia, você anota informações importantes que podem ser usadas na redação. Essas informações você vai ganhar ao longo do tempo, a partir do momento que você estuda. Aqui é só um exemplo de repertório sociocultural, você poderia usar qualquer um dos dois. Continuando, vem a contextualização. No entanto, a representação negra em cargos de líderes do Brasil não é apenas nas áreas educacionais, nas áreas laboral e educacional, mas midiática também.
exemplificando, não, evidenciando que a luta de Gama ainda persiste. Ou então a luta de Martin Luther King, ou então de qualquer filósofo que você usar. É bom você fazer essa retomada do repertório. Aprofundamento, isso se justifica pela carência de estudos e divulgações sobre líderes negros nas escolas e nas mídias, como as redes sociais, resultando em padrões raciais desiguais. É bom você explicar o porquê que isso se justifica, o porquê que isso se perpetua, para que a sua argumentação esteja completa. Sendo necessário mudanças. Sendo necessário mudanças, faz uma antecipação da conclusão. Porque se o corretor ler, sendo necessário mudanças, significa que vem proposta de intervenção. Só que isso é algo mais complexo que nós vamos evoluir ao longo do tempo. Deixa para os próximos meses que você vai estar dominando isso. Continuando. Conclusão. Eu deixei a mesma coisa que você fez. No entanto, eu só acrescentei. Eu mudei os erros de português. Exemplo, Estado tem que ser com E maiúsculo. Ministério da Educação com E maiúsculo. A diferença. Eu acrescentei o conectivo por meio. Porque é obrigatório ter conectivo de modo meio. E o por meio é perfeito. Ou então mediante. Por meio de políticas públicas como cotas. A fim de o recurso coesivo de finalidade, que você não colocou na sua conclusão, mas tem que ter o recurso coesivo para demonstrar explicitamente. A fim de, e o por conseguinte, eu também coloquei. Por conseguinte, é outro recurso coesivo de finalidade. Além disso, na sua conclusão, você tinha falado apenas sobre educação, mas teria que falar sobre a mídia também, porque no parágrafo 3 você citou a mídia. Aí, para mudar isso, eu coloquei outro sim. Ótimo conectivo, outro sim. A mídia, exemplo de jornais televisivos, deve promover a cultura afro. Aqui é deve no singular. A mídia singular, que é o sujeito, deve no singular também, que é o verbo. Assim você vai retomar a mídia e a educação, tendo ponto na competência 1 ou na competência 3 e gabaritando a competência 5. Em síntese, se atente, tópico frasal em amarelo, repertório em vermelho, azul contextualização e aprofundamento do repertório e roxo é um desfecho crítico ou outra consequência. Você coloca um dos dois.